Olá, meu nome é Raíssa. Hoje eu queria contar mais um pouco da minha história em relação a finanças e te explicar por que você deveria guardar dinheiro mesmo sendo pobre. Desde mais nova, eu sempre escutei que é muito mais importante a gente gastar o nosso dinheiro e aproveitar a vida do que guardar para um futuro que a gente não sabe se vai existir, não sabe se vai estar vivo, então é importante aproveitar hoje, o máximo possível usar todo o nosso dinheiro, não deixar ele parado. Então, depois de ver tudo isso, quando eu ganhei meu primeiro salário, meus primeiros R$ 550 quando eu era aprendiz, eu decidi que aquele dinheiro era uma ótima oportunidade para comprar tudo que eu sempre quis quando eu era criança. Ao mesmo tempo que eu estava começando a conhecer o mundo dos investimentos, logo que entrei na faculdade, isso ainda parecia um mundo muito distante, né? Já que eu tinha pouco dinheiro e eu não tinha muito o que fazer com ele. Então, eu aproveitei, na verdade, essa oportunidade com o pouco que eu tinha para ir conhecendo na prática como as coisas funcionavam, né? Então, essa fase de descoberta do mundo dos investimentos foi bem empolgante para mim na época. Eu estava aprendendo como é que funcionava o home broker, o que era o home broker do banco, como funcionava cada ativo financeiro, e eu ia super empolgada a contar para as pessoas o que eu estava aprendendo. Só que assim, eu estava super empolgada. As pessoas não. Toda vez que eu falava sobre o que eu estava aprendendo, eu via algum comentário tipo: seu dinheiro rendeu 10 centavos no Nubank, foi parabéns. Quem sabe até o final do ano tu consegue R$ 1, né? Reserva de emergência? Eu não consigo pagar nem minhas contas, como é que eu vou deixar dinheiro sobrando pra reserva? Ah, me poupe, né, pelo amor de Deus. Investir, Raíssa. Investir é coisa pra rico. O que eu vou fazer investindo? Eu ganho um salário mínimo, Raíssa. E outra também, se eu tivesse dinheiro, eu ia estar gastando, não ia estar guardando dinheiro. Eu ia gastar, né, eu, hein. E assim, eu tinha o quê? 18, 19 anos? A não ser que você tenha uma mentalidade muito forte, uma certeza muito grande na vida sobre as coisas que você quer, você não vai ceder, né? Mas não foi o caso. Como toda vez que eu falava sobre o assunto, alguém me botava para baixo, então aquilo foi caindo no esquecimento, eu não fui mais priorizando, foi deixando para lá. E assim eu desperdicei 5 anos da minha vida. Alguma vez você já parou para calcular quanto você teria hoje se você tivesse começado a sua reserva ou qualquer investimento que seja, uma caixinha do Nubank, sei lá, qualquer coisa, desde que você começou a trabalhar? Eu fiz os cálculos. Fiz os cálculos e vi que se eu tivesse guardado 20% do meu salário, mesmo isso já contando com todas as evoluções do meu salário, desde quando eu era aprendiz, contando com evolução do CDI, imposto de renda, tudo que você possa imaginar, todas as deduções que você possa imaginar, eu teria já cerca de R$ 40.000 hoje. Isso me ajudaria com muita coisa. Olha, eu não sei como é que vocês se sentem em relação aos erros de vocês, mas comigo chega a dar quase dor física de imaginar como poderia ser diferente minha vida hoje se eu não tivesse dado ouvido às pessoas. Gente, uma coisa certa que eu aprendi também nessa vida, nesse meio tempo: não aceite crítica construtiva de que nunca construiu nada. Você tem que andar com pessoas que têm as coisas, com pessoas que não coisas no sentido material, que tem, que é justamente o tipo de pessoa que eu falei que prefere torrar o dinheiro do que pensar no futuro. O futuro vai chegar. Ah, porque eu posso estar. Ah, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu tô vivinha da Silva e Lisa. Se eu tivesse escutado, na verdade, a minha voz interior, a minha intuição, os meus conhecimentos da época, por pouco que fossem, minha realidade hoje seria totalmente diferente. Poderia estar, já ter as minhas coisas, já ter meu apartamento, ou minha casa, meu carro, qualquer coisa que fosse. Poderia estar numa evolução muito maior. Então, como a gente já conversou que o primeiro passo é você montar sua reserva de emergência, você vai ter que começar também mudando a sua mentalidade de consumo imediato para segurança estratégica. Então, agora vamos ver comigo 5 passos para você montar a sua reserva. Passo número 1: defina o seu número de sobrevivência. Antes de começar a guardar, você precisa saber qual é o custo do seu estilo de vida atualmente. Lembra que no meu vídeo passado a gente conversou sobre planilha financeira? É a planilha que vai te ajudar a ver qual é o seu custo financeiro mensal. Daquela forma que você vai colocar lá os seus custos fixos e variáveis, cartão de crédito e tudo mais que a gente já conversou. Você vai ter uma noção de quanto que você gasta por mês, se você pode reduzir esse custo de vida, e aí você vai fazer o seu cálculo de quanto você precisa mensalmente para poder montar um valor para sua reserva financeira. Sabendo já o seu custo de vida mensal, por exemplo, meu custo mensal é de 2.000, então você vai decidir também o quanto essa reserva vai cobrir caso algo aconteça. Se, por exemplo, uma situação de desemprego, você perde desemprego, quanto tempo eu quero que essa reserva dure? Eu quero que ela dure 12 meses, 6 meses, vai depender também, às vezes, até da sua área, né? Eu, por exemplo, montei a minha reserva de emergência para 6 meses.
mas você pode fazer para um ano. Eu acho que é até mais seguro. Vai depender de quanto você consegue ficar juntando para montar essa reserva. Eu decidi colocar um valor mais baixo, né? Um valor só de 6 meses, para eu poder também fechar esse ciclo da reserva financeira e começar a juntar caixinhas e investimentos para outros propósitos. Então, supondo que você viu aí que o seu custo de vida mensal é de R$ 2.000, você quer uma reserva de 6 meses, então você vai ter que juntar R$ 12.000. E aí você torce para não precisar dessa reserva, que ela vai ficar rendendo na sua conta. Passo número 2, pague-se primeiro. Alguma vez você já ouviu falar daquela regra dos 50, 30, 20? 50, 30, 20 é uma maneira de você organizar o seu salário, dividindo ele em 3 partes. 50% vai para suas despesas fixas mensais, 30% vai para lazer e outros gastos que você queira fazer, e 20% obrigatoriamente você vai ter que investir, guardar ou usar para pagar suas dívidas, né? Quitar suas dívidas. É importante a gente frisar que antes de montar sua reserva, o mais importante de tudo é você quitar suas dívidas. Então, antes de começar a planejar a sua reserva de emergência, use esses 20% para quitar suas dívidas. É a sua prioridade nesse momento. E por que eu chamo esse conceito de pague-se primeiro? Da mesma forma que você tem dinheiro para pagar as suas blusinhas e os seus passeios e suas dívidas de cartão de crédito todo mês, você sempre dá um jeito, não dá? Dessa forma, você também vai dar um jeito de guardar os seus 20% depois para montar sua reserva de emergência. Não existe essa coisa de não sobra dinheiro, tá? A verdade é essa. Se você tem dívidas, você tem que pagar. Se já pagou a sua dívida, você consegue guardar. Eu conheço uma pessoa que é MEI e ela tem que pagar todo mês cerca de R$ 80 do imposto que ela paga por ser MEI, certo? E essa pessoa também fala pra mim sempre: eu não consigo guardar dinheiro, meu dinheiro não sobra, eu tenho que pagar minhas contas. Como é que meu dinheiro vai sobrar? Eu tenho que gastar meu dinheiro, blá blá blá. E aí eu falei pra essa pessoa: você não consegue todo mês pagar certinho o seu MEI? Você nunca atrasou o seu MEI, todo mês você paga. Por que que você não começa a pagar a sua reserva como se fosse uma obrigação também? Você tem que obrigatoriamente pagar aquilo todo mês, você vai conseguir. Por isso, pague-se primeiro. Não sei vocês, eu faço assim. Assim que o meu salário cai, eu já corro para separar ele para cada dívida que eu tenho. Cartão de crédito, eu tenho que pagar aquela pessoa lá que eu tô devendo, já vou descontando no meu salário imediatamente assim que ele cai. É assim que você faz? Da mesma forma você vai fazer para os seus 20%. Finge que é alguém que você tá devendo, finge que você tá devendo o agiota. Se você não pagar o agiota, você vai morrer. A partir do momento que você começar a se priorizar e a sua reserva de emergência virar sua obrigação, as coisas vão começar a mudar. Passo número 3. Use dados reais como motivação. A reserva de emergência já é uma das coisas que vai te ajudar a não fazer parte da estatística negativa do país. Se você já assistiu meu vídeo passado, você já deve saber que a gente falou sobre a estatística do país e qual é a porcentagem do país que já está endividada, que não tem o que fazer. Tem uma psicóloga que eu gosto muito, que ela tem um canal no YouTube e ela se chama Tati Moraes. Essa psicóloga tem um vídeo que se chama, se eu não me engano, Um Conselho para Mulheres que Nunca Estão Prontas. Eu vou tentar botar o link aqui para vocês. Ela fala exatamente sobre isso, como o meio influencia as nossas decisões, como a gente faz algumas coisas querendo ser pertencente àquele lugar. Isso também pega o gancho do que eu falei no começo desse vídeo, que, de certa forma, o meio influenciou as minhas decisões em relação à minha reserva, aos investimentos e à minha evolução financeira como um todo. E aí a gente convive com pessoas que estão presas a um modo de pensar e toda vez que a gente tenta sair daquela bolha ou então trazer elas para um movimento diferente, a gente é criticado, a gente ouve que aquilo não é certo, que aquilo é besteira, que aquilo nunca vai dar certo. Então a gente acaba desistindo da nossa evolução para tentar se encaixar naquele lugar, para tentar se sentir pertencente. E aí aquelas pessoas nunca saem daquele ciclo, porque tem que ter alguém para quebrar esse ciclo. E aí a gente acaba reproduzindo aquele comportamento, passando aquilo adiante e ninguém sai daquele estilo de vida, né? E aí esse padrão de vida é o que vai te levar para um risco, né? Sem a sua reserva de emergência, qualquer imprevisto que aconteça, você vai automaticamente entrar para a estatística de endividados. A pessoa que já não é nem mais que ela está devendo, ela já não tem como pagar mesmo. Porque quando a gente faz uma compra no cartão de crédito, aquilo é uma dívida, mas você vai conseguindo pagar no final do mês. Só que aí você entra para a estatística das pessoas que estão devendo e não tem previsão de pagar. Então, a partir daqui, você vai fazer a sua escolha. O seu passaporte para sua mudança de vida financeira é começar pelo pagamento das suas dívidas e pelo início da sua reserva. Passo número 4. Você vai conseguir diferenciar emergência de desejo. Vamos definir regras claras. Emergência é algo imprevisível e necessário. Aquela promoção de viagem que apareceu do nada, que te convidaram.
Não é uma emergência, não é uma necessidade. É uma oportunidade. Só que aí você vai ter que ter uma caixinha diferente para isso. Você não vai mexer na sua reserva de emergência de jeito nenhum para uma coisa dessa. É claro que se aparecer uma emergência de verdade, você vai poder e precisar usar aquele dinheiro da reserva e logo depois você vai conseguir repor esse dinheiro, certo? Mas tenha claro, tenha isso em mente, que uma viagem, uma promoção de uma roupa, qualquer coisa, isso não é motivo para você usar o dinheiro da sua reserva de emergência. Passo número 5, definir onde você vai guardar esse dinheiro. Para uma reserva de emergência, a sua prioridade não é uma rentabilidade altíssima, mas sim a liquidez. O que é a liquidez? Você conseguir esse dinheiro imediatamente quando você precisar. Então, aquelas caixinhas do Nubank, por exemplo, são um ótimo lugar para você colocar o seu dinheiro, já que ela tem liquidez imediata e tem um rendimento acima da poupança. Nessas horas é que as caixinhas do Nubank vão ser suas maiores aliadas, já que ela vai te ajudar muito na questão de organização mental e separação do dinheiro. Você sabe que se você só deixar o seu dinheiro na sua conta livre, você vai ter a ilusão de que você tem dinheiro para gastar. De certa forma, essa caixinha do Nubank, ela vai criar uma barreira psicológica para você não gastar aquilo e você vai ter que colocar um rótulo ali, qual é o propósito, se é sua reserva ou se é algum objetivo que você tem. Isso é o que vai te ajudar com a customização e metas. Você vai poder colocar um nome para o seu objetivo, seja de reserva ou de outro motivo, e você também tem a opção de colocar uma meta de um valor. Você coloca, por exemplo, 12 mil, que é a sua reserva de emergência. Aquilo vai te ajudar visualmente a ver se você está longe ou se já está chegando no seu objetivo. Essas caixinhas também vão te ajudar na questão de segurança de renda fixa. Geralmente, o dinheiro dessas caixinhas vai ficar alocado em RDB, que é o Recibo de Depósito Bancário, e que conta com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. E vai ser um investimento de baixíssimo risco, ideal para quem não quer ver de forma nenhuma o seu dinheiro oscilando como se estivesse na bolsa de valores. Eu gravei um short recentemente falando sobre reserva de emergência em comparação com a toalha do Guia do Mochileiro das Galáxias. E é exatamente isso, essa toalha vai ser a sua reserva de emergência. Você espera nunca ter que usá-la, mas se tiver que usar, é melhor que ela esteja à sua disposição. No fim das contas, tudo que você tem que fazer é não ligar para o que as pessoas dizem, pensar em você, se priorizar e pensar no seu futuro. Antes de buscar o sentido da vida, universo e tudo mais, certifique-se de que os seus primeiros centavos estão protegidos e rendendo. Mesmo que o seu dinheiro seja pouco, não deixe de guardar, não deixe de priorizar você mesmo. Sempre pense no seu futuro, sempre pense no próximo passo. Não desista, não esqueça sua toalha, faça sua reserva de emergência e até o próximo vídeo.